Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A PEC que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos já foi aprovada pela Câmara e está sendo analisada pelos senadores. A proposta de emenda à Constituição, que agora tem o nome de PEC 55, determina que os gastos públicos não poderão crescer acima da inflação acumulada nos 12 meses anteriores, de acordo com o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Isso significa que não haverá qualquer ganho real na quantidade de recursos que o governo poderá investir ano a ano. A gente conversa agora no Palavra Aberta com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que inclusive promoveu um seminário sobre esse tema. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Como vai, deputado? Tudo bem, Mariana. É um prazer estar hoje aqui na TV Câmara com você, esclarecendo sobre essa questão da PEC que foi debatida no nosso seminário de fiscalização financeira e controle. Exatamente. O que se trouxe nesse seminário de novidades em relação a essa PEC que o seu partido critica? Olha, foi muito interessante porque nós avaliamos tanto os impactos do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como também os impactos nas finanças públicas e também os impactos sociais. Então, foram trazidas contribuições imensas, sobretudo de pessoas que fazem parte da academia, a presença do governo, o governo federal também esteve presente. Ou seja, os dois lados. E também os órgãos de controle. Então, algumas questões ficaram muito claras. Primeiro, que do ponto de vista, não existe uma certeza a respeito daquilo que o governo fala, de que a PEC ela vai trazer mais crescimento econômico substancial, de que vai gerar mais empregos, pelo contrário. Ela deixa de injetar dinheiro na exatamente. economia. Inclusive, ela vai de encontro àquilo que é uma tendência mundial hoje, inclusive foi atestado no Wall Street Journal do mês de outubro agora, que é uma tendência que o próprio FMI tem de que, para haver uma indução maior do crescimento econômico, é necessário que haja mais investimentos por parte do Estado. Isso é uma tendência mundial. Aqueles países que estão fazendo ajustes, ajustes mínimos, e quanto mais ajustes vigorosos, como esse que atinge 20 anos, eles não têm dado certo essa perspectiva, e aí há uma necessidade de que haja um incremento de mais políticas de gastos, bons gastos na economia, fortalecendo a economia, sobretudo para que tenha crescimento econômico e, obviamente, com arrecadação, que é uma questão que não está sendo tratada pela PEC, porque ela só trata das despesas primárias, e aí com isso haja um equilíbrio das contas públicas. É importante dizer, e o seminário mostrou isso, que essa crise, para além de um desequilíbrio do ponto das despesas, que tem se mantido mais ou menos constante ao longo, inclusive, dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, se deu sobretudo por uma queda vigorosa da arrecadação. Portanto, é fundamental que haja uma retomada da atividade econômica. E outro aspecto que foi tratado também... Ou seja, ela alimentaria a recessão. Exatamente. Ela é uma medida, de acordo com os economistas que tiveram presentes, uma situação que gera recessão e, consequentemente, você não vai gerar empregos, não vai haver demanda também, uma demanda por parte da sociedade de consumo, e isso, obviamente, gera estagnação econômica, e quando se gera estagnação econômica, e esses aspectos econômicos foram tratados, você também vai gerar desemprego e também não vai gerar um incremento na arrecadação e, portanto, desequilíbrio das contas públicas. Os maiores críticos falam muito da situação da saúde e da educação. Os senhores chegaram e os debatedores a alguma conclusão em relação a esse limite, né, esse congelamento, digamos assim, de recursos, porque há um crescimento, mas é só o crescimento da inflação, não há nenhum crescimento real em relação à saúde e educação? Olha, a principal mesa dessa conferência foi exatamente a mesa sobre os impactos sociais. E o que ficou claro primeiro, e isso está claro para qualquer cidadão do Brasil, primeiro, hoje a situação tanto da saúde e da educação,
ela depende de ampliação dos investimentos, que eu não chamo gastos nesse caso. Ampliação dos investimentos. E o que nós vamos ter com a PEC, de fato, nós vamos ter uma perda, tanto do ponto de vista da educação, e isso inviabiliza o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação prevê, inclusive, que até 2019 nós vamos ter 7% do PIB investido em educação e em 2024 nós teremos 10% do PIB investido em educação. Então, com perdas que vão acontecer invariavelmente na educação, estima-se da ordem de 45 bilhões, o Plano Nacional de Educação está inviabilizado. Agora, a pior situação é da saúde, porque de acordo com o IPEA, que é um órgão governamental, nós vamos ter aí 743 bilhões de investimentos que não serão feitos nos próximos 20 anos. Então, eles já fizeram essa conta em cima desses... Exatamente, da literalmente vai inviabilizar, por isso que ela é chamada de PEC da morte. Tem um elemento adicional, você falou da questão de que os gastos vão ficar mais ou menos congelados. Na verdade, eles vão ser reduzidos, porque quando você fala do IPCA, ele é um índice de inflação geral que ele não consegue captar, por exemplo, a inflação tanto da educação, dos insumos da educação, quanto da saúde. Então, nós vamos ter, esses índices eles são muito superiores ao IPCA. Então, nós vamos ter perda de incrementos nos investimentos em saúde. E tem outro elemento também que não foi considerado, e aí foi importante porque uma das sugestões que um dos economistas, o professor Oreiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele atesta o seguinte: o governo poderia ter feito um ajuste, não só a partir do teto da inflação, poderia também estar trabalhando no aumento populacional. Portanto, teria um incremento de 0,8%. E ele não leva em consideração isso. Os gastos em saúde, a PEC não leva em consideração. Porque vai aumentar a população e tem outra questão. O aumento da população de idosos, que vai dobrar. Nós sabemos que as pessoas idosas, elas dependem de cuidados muito mais especiais em relação à saúde e mais caros. Você tem custos maiores para a população idosa. E a PEC não leva em consideração esse aspecto. Certo. Qual é o impacto da PEC no salário mínimo? Olha, ele tem cresceu nos últimos... Primeiro que há uma tendência do governo de fazer a desindexação do salário mínimo. Portanto, os ganhos reais que nós tivemos, sobretudo nos governos Lula e Dilma, o aumento do salário mínimo vinculado ao aumento da inflação, mais o crescimento econômico, é uma tendência do governo retirar isso. E como você vai ter um achatamento, tem muitos programas que são vinculados ao salário mínimo. Como você vai ter um achatamento do teto dos gastos, então vai haver uma tendência do governo federal de fazer cortes em determinadas áreas. E certamente uma das áreas que vai ser atingida são, por exemplo, os benefícios de prestação continuados, que são vinculados ao salário mínimo, que são aqueles benefícios para pessoas idosas que não se aposentaram, não conseguiram se aposentar por conta das regras, ou daquelas pessoas com deficiência. Então, pode haver uma desvinculação, vai ser natural, o governo já acena com essa possibilidade de desvinculação da indexação do salário mínimo, portanto, mais perdas aí para essas pessoas que tanto dependem desses benefícios. Pois é, em relação a isso e a todos os outros gastos que são necessários se fazer, o senhor acredita que essa PEC os resultados dela serão iguais para ricos e pobres? De forma alguma. Pelo contrário, essa PEC ela só penaliza quem precisa dos serviços hospitalares, da saúde pública, quem precisa da educação, quem precisa de outras políticas sociais importantes, as pessoas que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, dos programas sociais, e ela vai servir, inclusive, como uma justificativa para o governo para cortar a Bolsa Família, para cortar o benefício, para fazer a reforma da Previdência, para cortar os benefícios assistenciais, e ela não mexe com os juros da dívida, por exemplo. Por que o governo, uma das questões que foram colocadas, por que o governo não desindexa a questão da taxa Selic aos juros da dívida? Por que é indexado?
E impostos? O governo não redução faz de isso. impostos também não... Aumentar imposto também não vai aumentar. Por exemplo, para grandes fortunas. Não, e poderia fazer esse regime progressivo. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos uma proposição do deputado Vicente Cândido, que eu sou coautor, da gente poder ter várias faixas do imposto de renda, atacando, inclusive, com alíquota de 35% aquelas rendas superiores, que 60% daquelas pessoas que são ricas no país, as suas rendas não são atingidas. Então, é um regime extremamente perverso. Por que não se ataca, por exemplo, a questão da sonegação fiscal, que está em torno de 400 bilhões no nosso país? Então, tem uma série de alternativas que estão colocadas. A própria renegociação dos juros relacionados à dívida, porque eles ficaram intactos nesse processo e representam 50% do orçamento geral da União. Então, existe um conjunto de alternativas. As reservas. Hoje, o governo tem muito gasto com as reservas cambiais, que estão na ordem de 400 bilhões. Por que não se reduz um pouco isso para reduzir esses gastos? E o governo parece que não está fazendo, até agora não fez o seu ajuste fiscal. Nós tivemos, não houve aí redução dos cargos comissionados, a imprensa, houve um incremento, inclusive, nos gastos com imprensa, e aí nós tivemos uma série de aumentos que foram colocados. Por que não se ataca, por exemplo, os altos salários do judiciário? Então, existem opções e isso ficou demonstrado no nosso seminário, que foi muito produtivo. Tá bom, deputado. Muito obrigada. É um tema que, enfim, longo, mas a gente vai ter que... Chegamos ao fim do nosso tempo. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, sobre a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos. Se você quiser rever este ou outro programa, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.